Fala galera, tudo bem? Sorteadas as oitavas de final da Europa League, então sempre tem assunto, sorteio é sempre empolgante, sempre gera expectativa e eu quero saber de vocês aqui nos comentários quais são os confrontos que vocês mais estão interessados, curiosos, na expectativa para ver, até porque é uma Europa League de confrontos bem legais, de níveis diferentes também, é claro. Eu vou passar rapidamente por cada um desses confrontos sorteados, vou deixar aqui na descrição do vídeo também a lista dos 8 confrontos pra gente ir falando rapidinho sobre cada um deles aqui, até para não fazer um vídeo tão grande e porque também, claro, foram 16 confrontos na fase anterior, então teria muita coisa para falar sobre cada uma dessas equipes também. Eu vou na ordem que o sorteio foi feito. É claro que o duelo entre Manchester United e Milan é o que mais chama a atenção aqui, e eu vou chegar lá, mas eu vou na ordem que os confrontos foram sorteados mesmo, tô com a listinha aqui do lado. Então a gente já começa com Ajax e Young Boys, que é um confronto legal. O Ajax passou pelo Lille num confronto que era um dos principais na fase anterior. O Young Boys deixa pelo caminho o Bayer Leverkusen, aliás é só a segunda vez na história da Europa League que a Alemanha não tem nenhum representante nas oitavas da segunda principal competição europeia de clubes. O Bayer Leverkusen e Hoffenheim ficaram pelo caminho nessa fase anterior. E o Young Boys mais uma vez é líder na Suíça, está tentando ir para um tetracampeonato na Suíça. É um trabalho já bastante consolidado, acho que é um duelo bem interessante, até de estilos. Como já foi interessante também o duelo entre Young Boys e Bayer Leverkusen, em especial o primeiro jogo foi bem bom, de alternâncias, de variações táticas pelo lado da equipe do Peter Bosz. Deu Young Boys. O Ajax tem mais qualidade individual? Tem, mas o Young Boys, num outro estilo de jogo, acho que é um adversário que pode dificultar um pouco as coisas. Indo para o seguinte, Dinamo de Kiev e Vila Real. Outro bom confronto, né? O Vila Real deixou pelo caminho o Red Bull Salzburg, que é uma equipe forte, que é um trabalho dos mais interessantes. O Vila Real tem o Gerard Moreno fazendo grande temporada e tem como treinador o Unai Emery. Não nos esqueçamos do Unai Emery em Europa League, né? Claro, essa imagem está muito associada ao trabalho dele com o Sevilha, mas é um treinador que sabe jogar essa competição e que vai ter pela frente um adversário que veio da Champions, o Dinamo de Kiev, que tem alguns garotos pra gente prestar atenção, acho que em especial o Chaparenko é um jogador que tem sido agradável de ver jogar, na Champions já deixou ótima impressão. O Dinamo de Kiev estava num grupo muito difícil, né, o grupo com Barcelona e Juventus, então não teve nenhuma chance de avançar, mas chega até as oitavas e vai pegar um adversário forte, que é o Vila Real, bastante focado e interessado na Europa League também. O próximo confronto, Roma e Shakhtar Donetsk. Uma lembrança meio que automática é o reencontro do Paulo Fonseca com o seu ex-clube, hoje treinador da Roma, antigo treinador do Shakhtar Donetsk. Duelo de treinadores portugueses com o Paulo Fonseca contra Luiz Castro. Bom duelo também, né? É uma Roma que tem qualidade, mas que poucas vezes tem regularidade num nível convincente, contra um Shakhtar Donetsk muito acostumado às competições europeias, com muita qualidade também, potencial, muitos brasileiros também dentro do seu elenco. Esse é um dos confrontos mais legais, eu diria, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, de qualidade das equipes. O Shakhtar Donetsk é um candidato dentro da Europa League. A Roma tem peso também dentro da Europa League, e os dois se cruzam desde já, então acho que é um confronto bom também. Olympiacos e Arsenal. Olympiacos e Arsenal é mais um Olympiacos e Arsenal, né? Acho que a primeira coisa que vem na cabeça com Olympiacos e Arsenal é de novo. E aí eu até tive a curiosidade de olhar um pouco esse de novo, porque na minha cabeça, assim, aquela sensação toda hora tem Olympiacos e Arsenal. E de fato na temporada passada teve, o Olympiacos deixou o Arsenal pelo caminho, né? O Olympiacos elimina o Arsenal no mata-mata da Europa League na temporada passada. E são 5 confrontos aí nos últimos 10 anos, né? O que significa que a gente vai para 10 jogos entre as equipes nesses últimos 10 anos em competições europeias, contando Champions, contando Europa League também. O Arsenal conseguiu na fase anterior avançar deixando o Benfica pelo caminho, com qualidade individual, né? Se a gente for olhar as enfiadas de bola, o primeiro jogo do Odegaard, o segundo jogo do Saka, aí a gente vê a capacidade de alguns desses jogadores criativos do Arsenal, acionando na frente o Aubameyang. O que não falta nessa dupla é a capacidade de uma enfiada de bola, de um passe em profundidade. Se você tem o Aubameyang atacando os espaços, fazendo essa leitura, vira um time muito legal de ver pela qualidade técnica também e vai encarar o Olympiacos. Indo para o próximo, Dinamo de Zagreb e Tottenham. O Dinamo de Zagreb é um time que na Europa League tem sido legal de observar também, e nessa temporada de novo tem contado com o Bruno Petkovic fazendo bons jogos. Um atacante forte, pesado, mas que tem se destacado nessas últimas temporadas em Europa League. Ele chegou a fazer uma parceria muito boa com o Dani Olmo hoje jogador do Leipzig, e mesmo na atual temporada com
outras companhias, né, com o Orsic, por exemplo, como uma dessas companhias, o Bruno Petkovic foi muito importante no confronto contra o Krasnodar, que para mim foi um dos melhores confrontos dessa fase anterior também. O primeiro jogo foi muito bom e teve o Bruno Petkovic participando dos 3 gols da ida, de formas diferentes, roubando bola, se projetando, participando da origem de gol ou fazendo gol em sobra dentro da área. Acho que é um personagem aí, mas é claro, o Tottenham é quem carrega esse favoritismo. Vamos ver de que forma o Mourinho vai trabalhar também esses confrontos da Europa League, se ele vai colocar força máxima ou não. Até aqui a gente tem visto ele rodar o time. Acho que o Dinamo de Zagreb é um adversário perigoso, mas que teve um sorteio ingrato para ele. O Tottenham acaba sendo o favorito. Aliás, olhando para Tottenham e para Arsenal, a sensação é de que os adversários poderiam ser piores. São times que podem complicar, mas não são os adversários mais pesados, principalmente se a gente comparar com o confronto seguinte, que é o Manchester United pegando o Milan. Esse é um jogo de Champions, né? Esse é um jogo de gigantes europeus, é um jogo que é inevitável lembrar dos melhores momentos dos dois clubes, numa temporada em que os dois tentam deixar para trás aí anos complicados, anos ruins, boa parte, né? Claro que em níveis diferentes, em situações diferentes também fora de campo, mas são dois gigantes da Europa se enfrentando numa fase muito precoce. Milan e Manchester United poderiam tranquilamente fazer a final da Europa League, seriam os dois times mais pesados da Europa League e acabam se enfrentando nas oitavas. Então é natural que todos os holofotes estejam voltados para esse duelo. Um Milan que perdeu um pouco de força nas últimas semanas no campeonato italiano, que teve dificuldade para passar pelo Estrela Vermelha, num confronto também dos mais legais, principalmente em termos de história, né? Olhando para o passado do Estrela Vermelha. E agora o Milan pegando o Manchester United, que também tem muita qualidade, tem jogadores que podem decidir, tem até o próprio reencontro do Ibra com o Manchester United, né? Então são vários os elementos. A gente vai lembrar, por exemplo, do Kaká fazendo aquela semifinal espetacular em 2007. Foi uma das grandes atuações individuais de Champions, em reta final de Champions. Foi o Kaká contra o Manchester United naquela temporada em que o Milan foi campeão, em 2007. Então o que não falta é história, é peso, é tamanho e é grandeza para esse confronto entre Milan e Manchester United. Dois times que estão em situações bem melhores do que em anos anteriores em relação à qualidade do time, a elenco, a um time passando um pouco mais de expectativa para os seus torcedores, mas claro, não são hoje times, não é uma situação compatível com o tamanho dos dois, né? O normal seria esse confronto ser, sei lá, quartas, semi, final de Champions, não de Europa League, mas é um confronto certamente mais legal do ponto de vista de grandeza, de tamanho, certamente o maior confronto das oitavas. Mas os confrontos seguintes também são interessantes, numa proporção bem menor em apelo. Slavia Praga e Rangers. O Slavia Praga deixou o Leicester pelo caminho. O Slavia Praga não é uma novidade de agora. O Slavia Praga fez uma ótima fase de grupos da Champions no ano passado, por exemplo, dando muito trabalho dentro dos jogos, naquela fase de grupos em que tinha Barcelona, tinha Inter de Milão pelo caminho. Um time que perdeu, por exemplo, o Souček, que hoje faz parte do West Ham, e tá bem no West Ham, que faz ótima temporada dentro da Premier League, até de uma forma surpreendente. O Slavia Praga tem um time coletivamente bastante acertado e vai pegar o Rangers, que tem o Gerrard como grande personagem, um Rangers que vem fazendo uma campanha muito sólida dentro de casa e que vem também de uma goleada no agregado, fazendo 9 gols inclusive em cima do Royal Antwerp da Bélgica. Então é um confronto legal porque é um Slavia Praga reafirmando uma capacidade competitiva nos torneios europeus, e o Rangers se colocando novamente nesse status, né? Depois de anos e anos de domínio completo do Celtic, do recomeço do Rangers, agora conseguindo chegar às oitavas da Europa League, podendo ser campeão escocês, podendo, de repente, avançar de fase. Acho que é um confronto legal. E para fechar esses duelos das oitavas, Granada e Molde. Granada e Molde é um confronto legal demais. Aí já vai pro lado, evidentemente, alternativo da coisa aqui. Então é quase que um contraponto em relação a Manchester United e Milan. Mas o Granada eliminou o Napoli. O Granada está vivendo um momento único, inédito na história do clube. O trabalho do Diego Martínez também não é de agora, né? Vai coroando um trabalho que já na temporada passada tinha chamado a atenção, não por acaso conseguiu a classificação para a Europa League. Deixou o Napoli pelo caminho e agora pega o Molde, Granada do Kennedy, inclusive, pega o Molde da Noruega, que deixou o Hoffenheim pelo caminho. Então foi o outro alemão que caiu de forma precoce. Eu falei do Bayer Leverkusen, que ficou pelo caminho contra o Young Boys. O Hoffenheim não faz boa temporada, assim como o Bayer Leverkusen caiu muito do final de 2020 para esse início de 2021. Mas o Molde, que tá ainda num período de inatividade, né? Se a gente for olhar
A temporada na Noruega, o campeonato norueguês começa em abril, então é aquele drama de tentar jogar jogos decisivos, mata-matas, eliminatórios, sem ter o ritmo da competição nacional em andamento. É o cenário do Molde, mas eliminou, conseguiu passar pela equipe do Hoffenheim na fase anterior, e é um time que tem, poderia inclusive, muito se falou sobre a possibilidade de repente enfrentar o Manchester United pelo reencontro com o Solskjaer. Tem o Magnus Wolf Eikrem, que foi jogador de Premier League, que é um jogador importante já nesses últimos anos de Molde. Tem agora também o Fofana como uma aposta, né, o jovem atacante marfinense que chegou à equipe recentemente, que é uma aposta também para esse ano de 2021, já que a temporada da Noruega é 2021, e acho que por serem aí dois intrusos, entre aspas, duas surpresas, duas novidades, esse é um dos confrontos mais legais, porque uma classificação para as quartas vai valer demais para quem quer que saia como vencedor desse confronto. Enfim, o espaço está aberto para vocês aqui. Tem sempre muita coisa pra gente falar sobre sorteios. Dessa vez o sorteio de Europa League, dando uma passada rápida sobre os times que chegaram a essa fase, os 16 finalistas dessa Europa League. Agora é aguardar pelas próximas fases, e aí sendo menos jogos, né, geralmente com 16 jogos na quinta-feira ficava difícil tentar fazer análises específicas dos jogos. Para as próximas fases, talvez dê pra gente fazer vídeos específicos dos jogos aqui no canal. Vamos esperar pra ver também como vai ser essa correria das próximas semanas. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.